Leitura do dia 22 de dezembro. Carta aos Hebreus, capítulo 8. Ora, a suma do que temos dito é que temos um sumo sacerdote tal que está assentado nos céus à destra do trono da majestade, ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo, o qual o Senhor fundou e não o homem. Porque todo sumo sacerdote é constituído para oferecer dons e sacrifícios, pelo que era necessário que este também tivesse alguma coisa que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei. Ora, se ele estivesse na terra, nem tampouco sacerdote seria, havendo ainda sacerdotes que oferecem dons segundo a lei, os quais servem de exemplar e sombra das coisas celestiais, como Moisés divinamente foi avisado, estando já para acabar o tabernáculo. Porque foi dito: olha, faze tudo conforme o modelo que no monte se te mostrou. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas. Porque, se aquele primeiro fora irrepreensível, nunca se teria buscado lugar para o segundo. Porque, repreendendo-os, lhes diz: eis que virão dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei um novo concerto, não segundo o concerto que fiz com seus pais no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito. Como não permaneceram naquele meu concerto, eu para eles não atentei, diz o Senhor. Porque este é o concerto que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei as minhas leis no seu entendimento, e em seu coração as escreverei. E eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. E não ensinará cada um ao seu próximo, nem cada um ao seu irmão, dizendo: conhece o Senhor, porque todos me conhecerão, desde o menor deles até ao maior. Porque serei misericordioso para com as suas iniquidades, e de seus pecados e de suas prevaricações não me lembrarei mais. Dizendo: novo concerto, envelheceu o primeiro. Ora, o que foi tornado velho e se envelhece, perto está de acabar. Carta aos Hebreus, capítulo 9. Ora, também o primeiro tinha ordenanças de culto divino e um santuário terrestre, porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro, e a mesa, e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto, coberta de ouro toda em redor, em que estava um vaso de ouro que continha o maná e a vara de Arão, que tinha florescido, e as tábuas do concerto. E sobre a arca os querubins da glória, que faziam sombra no propiciatório, das quais coisas não falaremos agora particularmente. Ora, estando essas coisas assim preparadas, a todo o tempo entravam os sacerdotes no primeiro tabernáculo, cumprindo os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez no ano, não sem sangue, que oferecia por si mesmo
e pelas culpas do povo, dando nisso a entender o Espírito Santo que ainda o caminho do santuário não estava descoberto, enquanto se conservava em pé o primeiro tabernáculo, que é uma alegoria para o tempo presente, em que se oferecem dons e sacrifícios que, quanto à consciência, não podem aperfeiçoar aquele que faz o serviço, consistindo somente em manjares e bebidas e várias obluções e justificações da carne, impostas até ao tempo da correção. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros ou bodes e a cinza de uma novilha, esparzida sobre os imundos, os santificam, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, se ofereceu a si mesmo, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servirdes ao Deus vivo? E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte, para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque, onde há testamento, necessário é que intervenha a morte do testador, porque um testamento tem força onde houve morte. Ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros e dos bodes com água, lã purpúrea e isopo, e aspergiu tanto o mesmo livro como todo o povo, dizendo: Este é o sangue do testamento que Deus vos tem mandado. E semelhantemente aspergiu com sangue o tabernáculo e todos os vasos do ministério. E quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. De sorte que era bem necessário que as figuras das coisas que estão no céu assim se purificassem, mas as próprias coisas celestiais com sacrifícios melhores do que estes. Porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. Nem também para a si mesmo se oferecer muitas vezes, como o sumo sacerdote cada ano entra no santuário com sangue alheio. Doutra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Carta aos Hebreus, capítulo 10.
Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Porque, tendo a lei a sombra dos bens futuros, e não a imagem exata das coisas, nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pôde aperfeiçoar os que a ele se chegam. Doutra maneira, teriam deixado de se oferecer, porque purificados uma vez, os ministrantes nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz comemoração dos pecados, porque é impossível que o sangue dos touros e dos bodes tire pecados. Pelo que, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta não quiseste, mas corpo me preparaste. Holocaustos e oblações pelo pecado não te agradaram. Então disse: eis aqui venho. No princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Como acima diz: sacrifício e oferta e holocaustos e oblações pelo pecado não quiseste, nem te agradaram os quais se oferecem segundo a lei. Então disse: eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo, na qual vontade temos sido santificados pela oblação do corpo de Jesus Cristo, feita uma vez. E assim todo sacerdote aparece cada dia, ministrando e oferecendo muitas vezes os mesmos sacrifícios que nunca podem tirar pecados. Mas este, havendo oferecido um único sacrifício pelos pecados, está assentado para sempre à destra de Deus. Daqui em diante, esperando até que os seus inimigos sejam postos por escabelo de seus pés, porque com uma só oblação aperfeiçoou para sempre os que são santificados. E também o Espírito Santo nolo testifica, porque depois de haver dito: este é o concerto que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em seus entendimentos, acrescenta. E jamais me lembrarei de seus pecados e de suas iniquidades. Ora, onde há remissão destes, não há mais oblação pelo pecado. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus Cristo, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemo-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. E consideremo-nos uns aos outros, para nos estimularmos à caridade e às boas obras, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia.
Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício pelos pecados, mas uma certa expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Quebrantando alguém a lei de Moisés, morre sem misericórdia, só pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo cuidais vós, será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do testamento, com que foi santificado, e fizer agravo ao Espírito da graça? Porque bem conhecemos aquele que disse: minha é a vingança, eu darei a recompensa, diz o Senhor. E outra vez o Senhor julgará o seu povo. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois de serdes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte, fostes feitos espetáculo com vitupérios e tribulações, e, em parte, fostes participantes com os que assim foram tratados. Porque também vos compadecestes dos que estavam nas prisões e com gozo permitistes a expoliação dos vossos bens, sabendo que, em vós mesmos, tendes nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, para que, depois de haverdes feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um poucochinho de tempo, e o que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Amém? Você ouviu a leitura do dia 22 de dezembro. Espero você na próxima gravação, que será a leitura do dia 23 de dezembro. Você que está acompanhando esta leitura pela internet, através do nosso canal no YouTube, eu estou sempre incentivando você a acompanhar toda a leitura da Bíblia desde o dia 1º de janeiro. Você encontra esta nossa gravação de toda a Bíblia em ordem cronológica, com a mesma imagem que você está vendo neste vídeo. Você encontra a leitura de toda a Bíblia. Então, se você está acompanhando, veja bem que faltam apenas pouquinhos dias para você terminar de ouvir a leitura da Bíblia em ordem cronológica. Se você ouviu até agora o dia 22 de dezembro, falta somente do dia 23 ao dia 31 de dezembro. Então, se esforce para que você não perca toda esta leitura. Para mim é um privilégio poder gravar toda a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E você, para ouvir, que Deus te abençoe, que você possa reservar um tempinho de aproximadamente 20 minutos, às vezes 22, 25, para ouvir cada dia a leitura da Bíblia. Eu incentivo sempre você a perseverar em ouvir a palavra de Deus e também, se você tem a sua Bíblia, estudar
em casa ou no trabalho. Eu, quando trabalhava, tinha sempre a minha Bíblia na minha mesa, em minha gaveta, sempre quando estava no horário de almoço ou quando chegava mais cedo, eu dava um jeitinho de ler a minha Bíblia no meu trabalho. E eu consegui ler a Bíblia toda. A primeira vez que eu li toda a Bíblia, sabe como foi? Eu não tinha tempo no trabalho, não tinha tempo em minha casa, porque durante o dia eu trabalhava, chegava em casa à noite e também estudava. Então eu morava em Icaraí, Niterói, e atravessava as barcas, trabalhava no Rio. Então eu tinha 20 minutos de Niterói para o Rio e quando voltava para casa, mais 20 minutos do Rio para Niterói. E eu comecei lendo a Bíblia nas barcas. Foi assim a minha primeira leitura, graças a Deus, para a glória de Deus. Então, tem muita gente que dá desculpa, que não tem tempo, tempo não sobra, mas com certeza que sobra tempo para tantas outras coisas. Quantos programas tem na televisão que dura mais que 20 minutos? Quantas partidas de futebol que dura mais que 20 minutos? Quantas novelas, quantos filmes? Mas, para ler a palavra de Deus, nós damos sempre uma desculpa. Estamos cansados, estamos com sono, vamos sair, temos que ir às compras, temos que trabalhar, temos que dar atenção aos filhos, ao marido, enfim. Mas eu peço a você, em nome de Jesus Cristo, aproveite esta oportunidade. Ah, mas a senhora está lendo, ou você, como você quiser se referir à minha pessoa, não importa. Eu não estou entendendo muita coisa. Eu também ainda não entendo tudo na Bíblia e eu creio que não tem ninguém nesse mundo que entenda toda a Bíblia. A Bíblia é um mistério. Nós cremos pela fé no que lemos. É pela fé. Por isso que diz, o justo viverá pela fé. E eu creio que Jesus Cristo é o Salvador. Eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Eu creio que Deus criou o mundo e tudo que nele existe. Eu creio que Jesus morreu, derramou o seu sangue pelos meus pecados. Eu creio que Jesus Cristo vem em breve arrebatar a sua igreja. Então, o que é necessário para a nossa salvação, nós temos condição de entender e crer. Mas, então volto a dizer, mesmo que você não esteja entendendo, eu também muitas coisas fui entendendo ao repetir algumas vezes a leitura da Bíblia. Você tem dicionários bíblicos, você tem livros que complementam o estudo, que te ajudam, que te orientam, mas o principal livro é a Bíblia Sagrada. Depois da Bíblia, você pode recorrer a outros livros e deve, a dicionários, desde que confirme com o que está na palavra de Deus. Eu deixo esta palavra para você e te espero na próxima gravação, que será a leitura do dia 23 de dezembro. Deus te abençoe abundantemente. Sabe que horas são? Então, são 3h27 da madrugada. Sabe por quê? Porque durante o dia eu não posso gravar. Eu só posso gravar pelas madrugadas. Eu não sei que horas que você vai ouvir este vídeo, mas eu estou olhando aqui no meu computador. São 3h27 da madrugada. Agora, a hora que eu coloco o vídeo no YouTube, já pode ser um outro horário, mas a gravação está sendo agora. Deus te abençoe. E eu espero que você veja o nosso canal. Nós temos um site de estudos bíblicos, www.neusabaldini.com. Tem como você entrar em contato conosco através do site. Então, de toda maneira, está aí a gravação. Eu desejei falar estas palavras por inspiração divina. Glória a Deus, aleluia.
Louvado seja o nome do Senhor. Eu tenho pedido a Deus que Ele renove as minhas forças, o meu ânimo, a minha esperança, porque este projeto de gravar a Bíblia nasceu no meu coração. Deus colocou este projeto no meu coração. Tem sido muito difícil, a luta tem sido grande, a batalha tem sido travada, mas Jesus Cristo, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, o Todo-Poderoso, tem me fortalecido para que eu não pare este trabalho. Glórias a Ele por isso. Obrigada. Deus te abençoe. Amém.